Aleluias. Salve da igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Para mim é uma honra poder voltar aqui mais uma vez, contribuir com a obra do Senhor Jesus, colaborar com mais um membro do corpo de Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi, sua esposa, sua família. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua casa, prosperando tudo que o Senhor vier colocar à mão. Quem veio ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Aleluias. Abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Aleluias. Isso. Glória a Deus, está melhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, Apocalipse 21, ou 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Hermínia, escreve isto e diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Eu sei as tuas obras e as tribulações e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terás uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro. Tá ótimo. Estamos diante de uma mensagem muito poderosa. O livro de Apocalipse é conhecido como o livro da revelação, porque o Apocalipse revela algo do futuro. Ela revela algo acerca das igrejas, revela algo acerca do céu e revela algo acerca da tribulação terrena. O livro de Apocalipse como se diz, é um presente para a igreja. Por que presente? Porque quando você pega as outras escrituras, antes de chegar a Apocalipse, vai ter várias citações acerca de Jesus, acerca do Messias, mas quando você vai para Apocalipse as coisas mudam, porque não só aponta como revela. Então eu tenho como Apocalipse como se fosse um presente de Deus para as nossas vidas. O livro de Apocalipse, ele foi traduzido por João, ao qual foi o apóstolo de Jesus. Eu preciso falar sobre isso antes de chegar no que Deus me entregou. A Bíblia vai dizer, o próprio João diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que ele estava preso na ilha de Patmos, quando o Senhor o arrebatou em espírito. E a interrogação, por que João estava preso? Por que prenderam João? Qual era o propósito de quem prendeu João? E enquanto eu pensava nisso, o Senhor me lembrava de algo. Quando vamos para os evangelhos, que é Mateus,
Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que quando Jesus começa a pregar, como Jesus começa a anunciar acerca do céu, os judeus começam a persegui-lo de tal forma. Após Jesus ir ser crucificado, ressuscitar, ele vai dar uma ordem ao discípulo e vai dizer: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. A missão dos discípulos inicia após o revestimento do Espírito Santo. E eles revestidos vão anunciar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que quando eles estão anunciando o Evangelho, começa agora uma grande perseguição contra eles. E paz, meu irmão, essa perseguição se chama um empurrãozinho de Deus para a vida dos discípulos. Kaique, eu não compreendi como um empurrãozinho de Deus. Se você for para o livro de Atos, quando os discípulos começam a pregar, eles estão pregando em Jerusalém, eles estão pregando em Judá, mas quando a perseguição chega, a Bíblia diz: e foram todos dispersos de um lado para o outro. E aí se cumpre o que, pastor Davi? O que Jesus havia dito: e pegará em Jerusalém, em Samaria, a Judeia, mas também nos confins da terra. Era Deus empurrando o povo e dizendo: não basta só pregar em Jerusalém, os confins da terra te espera. Então agora se iniciou a grande perseguição contra os discípulos, contra os apóstolos, contra aqueles que anunciavam acerca de Jesus. Tiago foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foram mortes terríveis. O apóstolo Paulo foi chicoteado várias vezes. Isso pelo amor ao Evangelho. Então João foi preso pelo amor ao Evangelho. Aleluias. O propósito de Roma, pastor Davi, e o propósito dos judeus era: precisamos calar a igreja. Se a gente for para o contexto histórico, muitos apóstolos já padeceram. João é como se fosse agora o remanescente que continuou ainda, mesmo preso. João está preso, mas a palavra não está presa. Aí se cumpre o que o apóstolo Paulo disse para o teu filho Timóteo. E ele disse: Timóteo, é por isso que eu sofro tribulações e dores. Aleluias, mas a palavra do Senhor, ela não está presa. O pensamento de Roma foi: calamos João. O pensamento de Roma foi: paramos a igreja. Mas mal sabia ele que a igreja não estava firmada em João, a igreja não estava firmada em Pedro, a igreja nunca esteve firmada no apóstolo Paulo, a igreja não estava firmada em Tiago, a igreja sempre esteve firmada em Jesus Cristo. O apóstolo João está preso, mas está tendo intimidade com Deus. O apóstolo João está em aflição, mas está sendo mensageiro de Deus. E aqui eu já quero aplicar algo para a sua vida. Independente da prisão, da dor, do problema que você esteja enfrentando, Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: ainda tem contato direto com o céu. Aleluia, vou falar de novo: ainda tem ligação direta com o céu. Pode ser na dor que eu te use, pode ser na aflição que eu te use, mas meu irmão, eu nem sequer sei falar
mas meu irmão, eu nem tenho como entregar uma mensagem, mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, eu revelo com quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, só depende de mim. Vamos para o texto. Repita comigo só para ficar gravado. Foi no meio da aflição que Jesus revelou para João o futuro do fim. A Bíblia agora vai trazer algo muito interessante a partir do capítulo 2, que são as cartas para 7 igrejas da Ásia. E quando eu preparava a mensagem, eu li todas as 7 cartas. Só por um propósito, pastor Davi. Só para ter uma comparação. E quando eu abro a Bíblia, você pode observar. Você vai pegar da primeira igreja até a 7ª. Está escrito assim: eu conheço as tuas. Eu conheço as tuas. Da primeira à 7ª, Jesus fala a mesma coisa. Eu conheço as tuas. Jesus não só fala que conhece as obras, como revela as suas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele é alguém que trabalha com detalhes. A carta que João recebe na ilha de Pátimos precisa trazer uma convicção para quem está ouvindo de que é o próprio Jesus que está falando. E para isso precisa ser revelado algo, pastor Davi. O que? O que está em oculto, o que está em secreto. Vou falar de novo para você entender. Aleluias. Era Jesus dizendo: não basta eu dizer que conheço as obras, eu vou revelar o que está em oculto, em secreto e escondido. E a igreja entenderá que só eu tenho poder para isso. Outra observação textual. Além de nas 7 cartas, Jesus falar que conhece a obra e revelar as obras, Jesus, nas 7 cartas para as 7 igrejas, Jesus se apresenta, pastor Davi, como o Messias. Como, irmão Caio? De figurativas diferentes, mas apontando para o mesmo propósito. Se você, aleluia, que tem medo de estudar Apocalipse, eu te aconselho, leia as 7 cartas. Louvado seja o nome de Jesus. E essas 7 cartas traz muito detalhe. Por quê? Eu, até falando lá na igreja, um dia desse eu falei sobre isso. Tem um texto bíblico, eu preciso até gravar esse versículo, que está escrito assim, pastor: que tudo que está escrito é para exortação, repreensão e ensino da igreja. Sim ou não? Está escrito. Aí Jesus apresenta quantas igrejas? Qual o propósito disso? Só para revelar o que acontecia nas igrejas? Só para dizer o que estava acontecendo nas igrejas? E eu pensando nisso, eu falei, não. Tem algo que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ou você aprende com o seu erro, ou aprende com o erro do próximo. Era. Minha mãe sempre dizia: meu filho, ou você aprende com o seu erro, ou você aprende com o erro do próximo. E ela dizia: o melhor conselho, meu filho, para você, aprenda com o erro do próximo. Não quebre a cara para aprender, não. Aí você vai para as 7 cartas às igrejas. E cada igreja mostra uma falha. Então já é Jesus dizendo: olhe, aprenda com o erro deles, para não cometer o mesmo erro.
Mas o mesmo Jesus que traz os erros, traz também os acertos. Mas vamos voltar no foco. Só para você entender a mensagem. Jesus anuncia que conhece as obras. Jesus revela o oculto, o escondido e o secreto. Jesus se apresenta como Senhor e Salvador, como o princípio e o fim. Uau! Jesus, ele usa algo muito importante para as nossas vidas, que ele diz assim. Ele falou que conhece as obras, mas ele vai dizer assim: eu conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Está escrito. Eu conheço a sua aflição e a sua pobreza. Aí Jesus acaba de dizer que conhece a tribulação do povo, acaba de dizer que conhece a pobreza do povo, e aí ele abre uma aspa bem grande e diz assim: mas tu és, meu Deus, não era pobre? Como é que está rico? De que riqueza Jesus está falando? Aí, para eu não falar de mim, eu vou ler as riquezas que tem aqui. Observe os detalhes. Vamos pular as partes das blasfêmias dos judeus. E versículo 10 ele diz: nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terás uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Aonde, irmão Kaique, você achou riqueza aí? Vou te dizer. Jesus faz com Hermínia o que não faz com as outras igrejas. O quê? Não aponta os erros. Então eles são ricos de quê? Da palavra de Deus. Aleluia, eu vou falar de novo porque isso aqui é muito poderoso. Para você ter noção hoje existe palestra, hoje existe ensinamento coach, hoje existe podcast falando sobre prosperidade. Isso foram tirados baseado em quem? Salomão. Aleluias. E isso nos mostra que a Bíblia tem riquezas. Aleluia. A riqueza que Salomão carregava com ele era tão grande, mas tão grande, que povos e nações saíam das suas terras para conhecer aonde ele habitava. E só para você entender aqui, o próprio Salomão disse, é um provérbio dele: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Kaique, ainda não entendi. Foi o temor que trouxe sabedoria para a igreja de Esmínia. Aleluias. Nesse texto, Jesus vai trazer algumas revelações futuras. Mas antes de anunciar o problema, ele o anima. Vou falar de novo. Antes de anunciar as tribulações, ele traz uma palavra de ânimo. E ele diz assim: não temas. Não. Aleluia. Está escrito: nada acontece sem que antes seja revelado aos teus
profetas. Observe comigo. Eu mesmo tenho sonhos assim, quando eu tenho um sonho já fico intrigado já. Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer para mim, Jesus? Não está acontecendo nada ainda, mas eu sei que Ele já está me preparando para o futuro. Aí quando você chega no culto do nada, o irmão está pregando e está dizendo, fique forte, seja firme, você, ó Jesus, vou tomar logo posse. Jesus já está te preparando para a luta que está vindo. E não vem para cá dizer que Deus não te preparou para a luta que você está enfrentando. Porque Deus sempre nos prepara. Às vezes Ele não diz como vai vir, mas anuncia que virá. Aleluia! Então Ele chega para o povo e diz, ei, não temas. Não temas. Não temas. Eu vou falar de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Davi, o Jesus não diz assim, ó, não tema aos judeus, não diz. Jesus não diz, não tema aos romanos, não diz. Jesus não diz, não tema aos homens, não diz. Jesus diz assim, não temas ao diabo. Eu vou falar de novo. Aleluia, está escrito. Aleluia, Deus não está mandando afrontar, não, mas Ele está dizendo, não temas a quem? Porque quem é que vai lançar na prisão? O diabo. É Jesus dizendo, meu filho, a sua luta não é contra carne nem sangue. Aleluia. A sua luta é contra principados e potestades. Eu vou falar de novo. A sua guerra, meu filho, é espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Aí talvez, pastor Davi, tinha alguém naquela congregação, por nome de Esminha, que Deus já conhecia, que Deus já sondava mais. E Jesus entendia, eu não posso dar um recado desse sem antes preparar o coração dela. Eu preciso preparar a minha igreja. Por quê? Porque lutar contra o físico é mais fácil, mas contra o espiritual, tem gente que diz assim, eu não vou orar tão profundo não, porque eu não quero ver não, Jesus. Eu não vou orar tão profundo não, porque eu não estou preparado para passar por experiências espirituais não. Tem gente que pensa desse jeito. Ela mesmo se impõe um limite com medo de descer mais um pouco as águas profundas e ser reveladas coisas que estão em oculto e em secreto. Já que essa luta é contra o nosso segundo maior vilão, então a igreja precisa estar preparada. Por que segundo? Porque o nosso maior vilão somos nós mesmos. E o segundo é o diabo. Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, acabo cometendo. Paulo não culpa o diabo, Paulo não aponta para o diabo, não. Paulo só diz assim, ele é o tentador, O papel dele é tentar, irmão. O papel dele é atribular. O resto da nossa luta tem que ser aqui, ó Pai, contra nós mesmos. Aí Jesus prepara a igreja, trazendo uma mensagem de conforto, de ânimo. Mas ele fala, olha, vocês irão passar por tribulações. Observe aqui, pastor Davi, que Jesus não fala grande tribulação. Jesus fala tribular, para você não achar, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como você está falando para mim de tribulação? E eu vou te mostrar na Bíblia algo. Romanos capítulo 5, versículo 3, se eu não me engano, diz: a tribulação produz a paciência produz a experiência traz esperança, e o Espírito de Deus não traz confusão. Então crente fica atribulado? Fica. Crente passa por tribulação? Passa.
nos suportar, guardando o que só Jesus tem poder para fazer. O Salmo 121 diz como, igreja? De onde? E o Salmo 121, os que confiam são como os montes que não se abala. Aleluia! O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande, eu não temerei. O Salmo 91, versículo 10 diz: pode se levantar 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu vou suportar? O Senhor está dizendo: guardaste no teu coração a minha palavra. Aleluias! A minha palavra. Quando a gente veio no carro ali, foi tocado em um assunto que já era a confirmação da mensagem. Quando eu vi o irmão falando, eu fiquei quieto logo, mudei logo de assunto, fiquei calado. Vim de lá até cá só pensando. Eu falei, Jesus, glória a Deus. Tem algo aqui que Jesus vai dizer aqui, que é muito importante. Isso precisa ser gravado no nosso coração. Ele diz assim, ó. Versículo 10, parte C, no finalzinho. Ser fiel e dar-te-ei então a coroa da vida não vem por dom, a coroa da vida não vem por talento. Eu vou falar de novo. A coroa da vida não vem por quantos cultos a gente está na igreja. Aleluias. A coroa da vida não é alcançada por todas as campanhas que estamos. Não. Louvado. A coroa da vida não é entregue pelo tempo que temos de igreja. É 30, 45 anos que eu estou na igreja. Não vem assim. Vem como, irmão Kaique? Vem para quem persevera até o fim. Aleluia, eu preciso falar isso. Estamos passando por uma geração que diz: não precisamos estar na igreja, não precisamos cultuar, não precisamos orar tanto, não precisamos consagrar tanto. Aleluias. Aqui tem muito isso. Mas lá em Arembé, constantemente que eu vejo, quando eu fico isso, eu fico muito alegre. Quem está em volta não entende. Quando eu vejo as irmãs entrando com cabelo alvo, irmão. Eu vou falar de novo, com aqueles cabelos alvinho, branquinho, que dobra o seu joelho no dia do culto de ensino. O culto de oração que fica 1 hora de joelho, enquanto os novos estão sentados já esperando meia hora antes. Aí eu me perguntava: Senhor, o que é isso? E o Senhor me dizia: elas entenderam que é até a morte. Eu vou falar de novo. Aleluia, o que é isso, Jesus? Eles entenderam que é até a morte. Jesus disse nas suas escrituras: quem perseverar até o fim será salvo. Jesus disse em João capítulo 14: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei para meu pai, mas voltarei para te buscar.
para que onde eu estiver, esteja vós comigo também. Aleluias. Vamos liberar uma palavra de ânimo para quem está do seu lado? Diga assim: ei, não turbe o vosso coração. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta. O mesmo que permite a tribulação é o mesmo que entra na frente da batalha. Aleluia. Eu vou falar de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O exército de Cristo é o único exército que as armaduras não são vistas. Eu vou falar de novo. Aleluias. Aleluia, manderé mandou e saio. Aleluia, minequeia, subquelefaio. Ela manda e saio. Que é isso, Jesus? O exército de Deus é o único exército que as armas também não são vistas. Louvado seja o nome de Jesus. Kaique, eu não compreendi. O exército de Deus é o único exército que nos reveste e quem está de fora não consegue ver, mas no reino espiritual, aleluias, o diabo enxerga as armaduras, o inimigo enxerga as armadas, raia súbia. Kaique, eu não compreendi. Levanta a mão que eu vou profetizar, porque isso aqui é mais poderoso do que a gente imagina. Enquanto você está adorando, o Senhor te reveste do alto da cabeça a planta dos pés, aleluia. O teu inimigo verás que tu está revestido pelas armaduras espirituais de Deus. Continua com a mão levantada. Assim diz o Senhor: o mesmo que te reveste para não ser atingido é o mesmo que te entrega armas para lutar na batalha. A arma continua sendo a mesma: a palavra e a oração. A palavra e a oração. Enquanto você está no culto, o Senhor está guerreando a teu favor. Engdei calamandou e a súbia. Ela ainda comandou a saio. Eu mandei a saio. Que é isso, Jesus? É você orando e Deus trabalhando. É você orando e Deus agindo. O Pai está dizendo: eu já dei ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E mandará subcamanácia. Aleluias, assim diz o Senhor: uma igreja firme é uma igreja que guarda a palavra. Eu vou falar de Neré, mandou e assaio. Ela manda subcom